reunidos nesta manhã de sábado, neste santuário de caridade. Obrigada pela presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, pela tua ajuda em nossos trabalhos nesta casa. Protege a todos que aqui se encontram, e aos que se encontram pelas ruas, passando por grandes necessidades físicas e morais. Aos que se encontram em países em lutas, em guerras, todos também possam continuar recebendo a ajuda do Pai Celestial e sejam tocados em seus corações pelo amor, a harmonia, o respeito ao próximo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus, que a paz esteja com todos. Você vai precisar de não? Esteja à vontade. Gente, de novo, Ana Guimarães, ela é do Centro Espírita, lá em Caminho da Esperança, no Rio Comprido, né? Esposa do nosso amigo Geraldo Guimarães. Guimarães, já desencarnado, também que fez grandes palestras em várias casas espíritas. A Ana continua, né? E a filha também, né? Ela vai vir aqui. Esteja à vontade, né? Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor. Este é uma estrofe de um poema, música, de João Cabete. Talvez seja no nosso cancioneiro espírita a letra mais bonita, pelo menos no meu gosto, que retrata com uma fidelidade muito grande o desejo das pessoas, dos cristãos em particular. Como gostaríamos de dizer ao Senhor Jesus: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Numa época em que falamos tanto em ecossistema e observamos que a nossa natureza está profundamente agredida,
que a terra, de forma geral, está muito agredida. Quando as pessoas se preocupam tanto com o futuro, então erguer a nossa voz e dizer, vem, Senhor, reflorir os caminhos, seria uma coisa boa. Ou no mundo onde há tanta desavença, onde a violência toma conta das ruas e dos lares, quando há tanto separatismo, tanta incompreensão, a gente dizer a Jesus, vem, Senhor, perfumar os corações. Uma coisa boa. Tudo seria muito bom, mas há uma outra pergunta que fica no ar. É justo? Que seria bom, não resta a menor dúvida, que ele viesse reflorir os caminhos, perfumar corações, exterminar a dor, fazer calar os canhões. Seria tão bom se ele viesse. Mas temos que perguntar, seria justo também? Não sei o que é que os senhores iriam responder, mas eu diria que não seria justo isso. Mais justo seria se nós pudéssemos dizer a Jesus, vem, Senhor, vem ver os caminhos que estão todos floridos, porque nós plantamos flores. Nós enfeitamos para que o Senhor chegasse e encontrasse este mundo que foi construção das suas mãos. Segundo nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a terra foi organizada, a sua vida foi organizada por Jesus. Foi entregue a Ele pelo Criador, por Deus, uma bola de fogo que estava solta no universo. Os elementos todos em ebulição, um calor tremendo. E ele se aproximou da terra com os seus servidores, companheiros, a esfera crística, se aproximou daquela bola de fogo e começou a preparar, a organizar a terra que seria no futuro o nosso lar, como é na atualidade o nosso lar. Então ele começou a trabalhar esses elementos, foi estabelecendo leis que dirigem, que orientam a nossa vida na terra. E quando nós observamos, olhando aqui, nós não vemos nada demais. O casario, as ruas, a mesa no lugar, as cadeiras também. Mas quando você começa a imaginar que você está numa esfera que gira, que se movimenta sobre si mesma e que se movimenta igualmente em torno do Sol, perfazendo um caminho em 365 dias, estabelecendo dia e noite, equivale a dizer que, neste momento, a gente pode estar com a cabeça para cima, mas pode ser também que a gente esteja com a cabeça para baixo, quem é que sabe? Todavia a gente não cai. Ela gira e a gente permanece estável. É uma lei. É a lei da gravidade que nos mantém assim. E quem foi que estabeleceu essa lei para que tudo corresse harmonicamente? Jesus. E quando nós iniciamos a nossa jornada nesse planeta que foi organizado por Ele, nós encontramos aqui florestas e mais florestas, madeiras, muitas que já desapareceram há muito tempo, não existem mais. Flores as mais variadas, muitas que possivelmente também já desapareceram, animais. E
tudo que compõe a vida no nosso planeta, nós encontramos. E de repente, com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, nós fomos destruindo tudo aquilo. Rios que desapareceram. Se nós viajarmos pelo Brasil, nós vamos encontrar rios gigantescos, caudalosos. Vamos encontrar regatos. Dentro de leitos gigantescos. Regatos que já foram rios no passado e que hoje não são mais. Porque foram desaparecendo por várias razões e todas elas pelas nossas mãos. Então nós vamos perceber que nós fomos paulatinamente estragando o nosso planeta. Como a gente vê os vândalos da atualidade estragarem as paredes com as pichações. Eu estava vindo para cá e estava olhando as casarinhas. Poderia estar, pode ser uma casa pobre, não importa, mas poderia estar limpinho, pintadinho. Uma lata de tinta não deve custar tão caro assim que a gente não possa dar umas pinceladas nas paredes. Mas muito de paredes pichadas, lixo nas ruas. E eu estava pensando exatamente nisso. Na música de João Cabete, vem, Senhor, reflorir os caminhos, pintar as casas que a gente pichou, e tirar o lixo da rua que a gente jogou, e refazer os rios que nós destruímos, jogando lixo dentro deles, e mais coisas que a gente poderia pedir a Jesus, não é? Senhor, vem varrer a rua para a gente, a gente está andando umas ruas sujas aí, cheias de lixo. Ô, Senhor, vem cá, dá uma capinada aqui, o mato cresceu no jardim da casa da gente, tá? Poderíamos pedir essas coisas todas. Aí a pergunta, é justo? Nós estamos aprendendo, ou reaprendendo, a conhecer Jesus, a rever o Evangelho de Jesus. Nós estamos em plena composição que está realizando o nosso movimento espírita. 150 anos do Evangelho. 150 anos do Evangelho. Depois de 150 anos, já deveríamos estar bem familiarizados com o Evangelho, bem harmonizados com ele. Não é? Aí fica a pergunta, estamos? Eu não sei o que é que os senhores iriam responder, mas eu diria que não. Ainda não. Aí depois de 150 anos, é um bocado de tempo. Aí alguém diria assim, mas eu sou espírita por primeira vez. Será? Quantos de nós, nesses 150 anos, já fomos espíritas? Quantas vezes você reencarnou nesses 150 anos? Não sei. Mas, pelo menos 2 vezes pode ter ocorrido com muita gente aqui dentro. Então, nós temos que falar sobre o Evangelho. Quando se fala em falar sobre o Evangelho, a gente vai fazer citações das palavras de Jesus. Citar passagens do Evangelho. Isso não é tão difícil assim. Até é fácil. Basta ter um pouco de memória. Basta ter um pouquinho de verbo que fale com um pouco de facilidade e a gente pode fazer uma palestra evangélica. Não é?
Jesus caminhava em meio à multidão, quando uma mulher que tinha um fluxo de sangue, desesperada, sofrida, timidamente se aproxima e toca na fímbria do manto do Senhor Jesus. No meio daquele povo todo que o cercava, ela toca e afasta a mão rapidamente, com timidez, e percebe que alguma coisa diferente estava ocorrendo no seu organismo. Ela percebeu que aquela enfermidade que a atormentava há tanto tempo repentinamente cessara. E feliz, o coração batia no peito em velocidade. E então, o Senhor parou e, voltando-se para um discípulo, lhe disse: alguém me tocou. E o discípulo então falou: mas Senhor, no meio desse povo todo que está aqui, desse aperto, muitas pessoas o tocaram. Quantas pessoas roçaram, encostaram, o pegaram no meio do povo? Aí Jesus disse assim: não, alguém me tocou de modo especial, porque eu senti que uma virtude saiu de mim. Eu poderia utilizar essa passagem para falar, para fazer uma palestra evangélica. Mas não é disso que nós precisamos. A nossa necessidade é diferente. Então eu faço uma palestra evangélica, falo desse poder do Senhor Jesus, da virtude que Ele é capaz de passar para as criaturas, de como Ele teve a sensibilidade de perceber que alguém o havia tocado de forma diferente, não de uma forma casual, de quem roça, de quem encosta, de quem passa a mão, mas alguém necessitado que o buscou e o tocou. E ele percebeu, no meio de todas as pessoas, ele percebeu algo diferenciado. E a gente poderia tecer considerações. Não é tão complicado assim. Mas não é isso que o Evangelho pede de nós. Não é conhecer as passagens. Não é conhecer a vida de Jesus. Não é saber muita coisa a respeito dele. O que ele espera de nós é que a gente viva os seus ensinamentos. Isto é importante. É dessa forma que temos que encarar o Evangelho nesses 150 anos. Então é interessante que eu pegue o livro e leia. Eu não preciso, eu tenho uma memória boa, guardo as passagens de memória. Mas quem não tem essa memória pode pegar o livro e ler, e tecer comentários, e dizer aos senhores: nós precisamos ser bons, nós precisamos, nós temos necessidade, é urgente, é importante. E daí? Os senhores, terminamos a palestra, os senhores saem daqui e vão para casa. O que é que mudou na vida de vocês? Em verdade. Desculpa, mas eu vou responder. Nada, querido. Nada. Não mudou? Nada. Vamos chegar em casa do mesmo jeito que saímos. Se eu sou intolerante, vou continuar. Se eu sou impaciente, vou continuar. Se eu sou desleal, vou continuar. Se eu sou desonesto, vou continuar. Etc, etc, etc. Qual a mudança real, verdadeira, de base, que as pessoas podem notar?
Aí vocês vão dizer assim, mas a senhora veio de tão longe. A gente pagou um táxi para a senhora vir aqui falar mal da gente. Que desaforo, não é? Não vim falar mal de vocês, não. Eu vim pensando em mim mesma. Eu sou espírita há 57 anos. Talvez mais tempo do que muita gente que está aqui dentro está dizendo. 57 anos. Comecei a pregar espiritismo com 17 anos. Nunca parei. Nunca tirei férias. Nunca deixei de frequentar a casa espírita. Fui fundadora de uma juventude e sou a fundadora da casa que eu frequento. Então é tempo bastante para a gente conhecer alguma coisa. Porque se eu nunca tirei férias, como muita gente faz, viajo bastante, todas as viagens que faço é a serviço do Espiritismo. E uma das coisas que mais me honra, que eu me sinto feliz por isso, não é grande coisa, mas eu me sinto feliz. Comecei pobre e sou pobre até hoje. Se não pagar o táxi que me trouxe, eu vou ficar aqui porque eu não tenho dinheiro. Então isso para mim é muito. Porque a minha fé foi para enfeitar o meu coração. Logo que cheguei aqui no Rio de Janeiro, comecei a pregar aqui no Rio, eu estava com os filhos pequeninos ainda. Já tinha 3 meninos e estava esperando mais um. Quando eu estava falando no domingo à tarde, no Rio, um calor muito grande, 4 horas da tarde. E eu me levantei, estava grávida, já nos finalmente da gravidez, me levantei e sentada bem na minha frente, estavam meus 3 filhos pequenos. E eu fiquei muito preocupada, olhando aquelas 3 crianças, eu senti um aperto no coração e disse para mim mesma, meu Deus, isso é muita responsabilidade. Eu estou pregando na frente dos meus filhos, que acreditam em mim. Eu não posso mentir. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo junto com eles, no meu cotidiano, dentro da minha casa. Para que eles um dia não me digam, a senhora mentia. A senhora pregava uma coisa e fazia outra aqui dentro de casa. Eles eram pequeninos. Hoje já são homens e um deles, a minha filha, está pregando o espiritismo também. Isso é uma coisa grave. Então é isso que a gente tem que perguntar. É isso que temos que dizer a Jesus. Vem, Senhor, vê os caminhos que eu reflori, porque eu me defrontei com o seu evangelho, porque as suas lições calaram dentro de mim. Eu era assim, e depois que conheci o seu evangelho, eu me tornei assim. Mudei a minha vida, Senhor. Construí um lar, e dentro desse lar, eu vivi as suas lições. Dentro desse lar, eu coloquei o Senhor ali como exemplo para todos nós e orientei a vida dos meus filhos dentro do padrão evangélico. E orientei a minha vida dentro desses padrões. Senhor, a sociedade diz tanta coisa e orienta as criaturas para tantos caminhos, mas o meu caminho foi diferente. Porque quem orientou o meu caminho foi o seu evangelho. Foram as suas lições. Foram elas que fizeram
fizeram com que eu mudasse o panorama dos meus pensamentos, das minhas ideias. Talvez eu não seja ainda aquilo que o Senhor espera de cada um, mas pelo menos eu estou tentando seguir o padrão estabelecido por Allan Kardec, o padrão do Espírito. É isso que a gente deveria dizer ao Senhor Jesus. Ao invés de pedir a Ele que viesse cavar a terra e botar umas sementes para nascer as flores que nós matamos, ou pedir a Ele que viesse iluminar a consciência que nós poluímos, que dizer a Ele, Senhor, vem calar os canhões das guerras que nós criamos. Vamos mostrar coisas diferentes. Senhor, vem ver a nossa casa espírita, Senhor. Aqui existe fraternidade verdadeira. Aqui nós tentamos conviver com harmonia. Porque a questão de simpatia e antipatia que está no Evangelho, explicando, a gente já aprendeu o significado delas. Por que é que eu olho para este senhor e não gosto dele? É uma antipatia gratuita. Nunca vi esse senhor, eu olhei e não gostei. Não simpatizo com ele. Então eu me viro e saio de perto. Porque eu não simpatizo com ele. É isso que o Evangelho ensina? Não. Mas eu olho para essa moça, rapaz, cabelinho curtinho, a roupa fechadinha, e sinto uma simpatia. E aí, então, eu vou procurar a companhia que me é mais simpática. É isso que o Evangelho prega? Deixa eu virar. Não é, não. Se eu tenho antipatia, eu tenho que vencer essa antipatia. Está lá no Evangelho. Antes de alguém, esse alguém, então, tem alguma rixa comigo ou eu tenho com esse alguém? Então, antes de levar a minha oferenda, e qual que é a oferenda que a gente dá a Deus ou a Jesus? É o coração, é a prece que a gente eleva. E, às vezes, desonestamente, a gente fala, Pai Nosso, mas esquece que os outros são nossos irmãos. Então, não há honestidade na nossa prece. Então, antes da oferenda, eu vou tentar vencer a antipatia. Então, não vou dizer que eu vou pegar na mão dele e sair passeando, não é isso. Mas eu vou chegar, bom dia, tudo bem? Tudo bem? É uma forma de aproximar. Ou se tem lá uma cantinazinha, vou pegar uma xícara de café, um cafezinho. É uma forma de me aproximar. E aí a gente vai vencendo. Outro dia eu sento do lado dele, converso. O senhor mora onde? Sua família, como vai? Esposa, filhos, netos, etc, etc. Estabelecendo um laço de simpatia. Isso não é para ser alardeado, ser contado para os outros. Isso é coisa que a gente faz aqui dentro. E não é só na casa espírita, não. Lá no nosso lar, as pessoas costumam dizer assim, eu tenho 7 filhos, eu só tenho 4. Eu tenho 7 filhos. Amo os meus filhos todos igualmente. É verdade isso? Não. Minha mãe falava muito isso. Tinha sempre o preferido. Não mesmo. Não é verdade. Quem diz isso está negando um dos aspectos fundamentais da nossa doutrina, que é a reencarnação. Se eu disser que eu gosto da minha família igualmente, eu estou mentindo. Estou negando a reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? O Evangelho diz assim, amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar o meu inimigo que mora ali na casa do vizinho? Se ele joga lixo no meu quintal, se ele joga pedra no meu cachorro, e se eu passo lá na calçada dele também, jogo lixo na calçada dele, como é que eu vou gostar dele lá no vizinho? Não dá.
Aí o que é que Deus faz? Como Ele é justo, bom, misericordioso, Ele pega o inimigo lá do umbral e bota onde? Na minha cama, do meu lado, é o meu marido, ou na sua cama, é a sua esposa. Qual a maneira mais fácil de juntar dois inimigos? É botar na mesma cama. E ali está o marido, a mulher, e de repente ele olha para ela e fala assim, o amor acabou. Outra mentira. Aí ela olha para ele, o amor acabou, vamos separar, divórcio, separação. Olha que mentira que é isso. Nós estamos no mundo de provas e de expiações. Provas e expiações onde o mal prepondera. Não é isso que a gente aprendeu? O mal prepondera. Se é o mal que prepondera, no meio de tanta gente, você ia encostar exatamente naquele espírito afim que você ama. Quem é que ama aqui na Terra? De verdade. Difícil? Ninguém. Ninguém. Todos nós que estamos aqui somos espíritos imperfeitos. A gente está aqui para aprender a amar. Então, a lei pega o inimigo, bota dentro da sua casa, de preferência na sua cama, que é para você, na convivência. Você vai aplanando as dificuldades e vai aprendendo a gostar. É isso que nós estamos fazendo. E eu não estou perguntando para os outros lá de fora, estou perguntando para os espíritas. É isso que o espírita está fazendo? Não, não é. 150 anos do Evangelho. Está todo mundo pregando o Evangelho. Estava tentando chegar ali, os palestrantes e tal. Olha lá, Jesus, o eterno símbolo da vida. Indulgência, melancolia, leis naturais. Quer dizer que vocês estudam sempre. Nós estudamos sempre. Mas é isto que a gente faz. Ah, o amor acabou, então você vai para lá, de preferência para os quintos dos infernos. É isso que o Evangelho é? Não é. O amor acabou. Não. O amor não acabou. Acabou o encantamento. Porque a lei é de justiça, mas ela engana a gente também. Então, o que ela faz? Ela pega o João lá das zonas umbralinas, bem perturbadinho, traz. A Maria também saiu lá de outra biboca do umbral também, traz. Enfeita a Maria, os olhos verdes, os cabelos, sei lá de jeito, tem gente que gosta dele grande, pequeno, outro liso, outros... Traz a Maria toda enfeitadinha, toda bonitinha, e traz o João também elegante, agora com esse fisiculturismo, né? Bíceps lá, tanquinho na barriga, aquela coisa toda. Traz o João, a Maria olha para ele e se deslumbra. Pronto, me apaixonei. E o João olha para a Maria e fala assim, é a mulher da minha vida, eu não vivo sem ela. Tudo enfeitado. E hoje, com silicone, com esse monte de coisa, então, mais mentiras para enganar o João, ou para enganar a Maria, tanto faz. Aí a lei junta os dois. Aí, com o passar do tempo, o tanquinho desaparece. Começa a encher. Começa a encher. E aí o silicone da Maria Deus vai. E os cabelos, ela já não penteia mais, ela que aparecia sempre enxutinha, deitadinha e tal, toda esculhambada, não tem tempo de meus filhos estão chorando, aquela coisa. Aí o João olha para ela e fala assim, meu Deus, eu estava com a cabeça. E aí o João chega, jantar está pronto, ela olha para ele e fala, cadê o tanquinho? Aí o amor acabou.
Mas vocês vejam como o que eu estou dizendo não é brincadeira, não. É sério. Tem fundamento. Porque o João se divorcia da Maria, aí um dia ele vê a Teresa, e o que ele vai fazer? Vai malhar, vai juntar o tanquinho outra vez. Começa a malhar, pinta o cabelo, pinta o bigode, ajeita todo e tal, e vai enganar a Teresa. Porque ela olha para ele e fala, nossa, mas que velhão legal, tudo em cima, tudo bonito. Nasce o amor outra vez? O amor é como essas plantas que tem batata, né? Depois de um tempo ela morre, aí a batata fica ali e nasce outra vez. É assim que é amor? Não. Ninguém casa por amor, a gente casa pela necessidade probatória ou expiatória. Essa história de que até a morte nos separa não é verdade. Não é, porque a morte vem e separa os dois. Mas enquanto a vida permaneça, é o tempo que a gente tem para aprender a lição. Que lição? Amai os vossos inimigos. Foi isso que Jesus disse. Quem é o nosso inimigo? É aquele que nos faz chorar, é aquele que nos faz sofrer, é aquele que nos maltrata, é aquele que... E quem melhor do que um marido para fazer isso? Quem melhor do que uma esposa para fazer isso? Então nós vamos perceber que o lar é uma escola, onde se juntam os desafetos do ontem para aprender a se querer bem. E para colaborar com esses desafetos, a lei nos oferece filhos. Nada melhor do que os filhos para abrandar o nosso coração. Eu ganhei uma netinha há 2 dias atrás. E ontem à noite, ela está com 2 dias de nascido, 3º dia, o meu filho telefona. A voz embargada. Mãe, Alice, não chora, mãe. Ela não acorda, ela fica dormindo o tempo todo. A senhora, ele mora em Vitória. A senhora acha que eu devo levar no médico, levar no pediatra? Eu falei, filha, ela está mamando direitinho? Tá. O intestino está funcionando? Tá. A bexiga está funcionando? Tá. E ela está ressonando? Tá. Então dê graças a Deus, porque bebê o que mais faz é chorar. O senhor bebê não chora. Ele está bem. Então deixa o neném dormir, o neném tem que dormir bastante. Ela está entrando nesta vida e é uma vida complicada, então ela tem que ter forças. E ela bota no peito, está mamando direitinho, tá. Então deixa eu dormir. Aí a minha nora, que estava chorando do lado também, começou a rir. Ah, então tá tudo bem? Tá tudo bem, filha, tá tudo bem. Se começar a chorar muito é porque está com dor de barriga, é porque está sentindo alguma coisa. Então, filhos, estavam os 2 lá na beira do berço chorando porque o neném estava dormindo. Então, nada melhor para aglutinar. Os filhos vão crescendo e aí a gente vai esquecendo dos filhos, de Deus, de Jesus e do Evangelho. Aí a gente vem e estuda sobre indulgência. O que é indulgência? Indulgência. Formada de 2 palavras latinas. Olha que coisa bonita que é indulgência. Então, no Evangelho, aliás, na visão de Jesus, nós temos que ter indulgência para com o próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo de vocês? Minha esposa? Meu marido? Não são os filhos, não. Os filhos ficam lá. O mais próximo é o marido e a mulher, que estão mais próximos uns dos outros, mesmo que estejam brigados, etc., mas é o mais próximo. Então, diz assim, indulgência para o próximo. Indulgência, 2 palavras. Interno. Dulgência, que vem do verbo dulcere, da palavra dulcere, doçura, doçura, doçura que vem de dentro. Indulgência para com o próximo,
ofertar a doçura que vem de dentro para o seu próximo. Então, se você estuda o Evangelho e entende essas coisas, o que é que vai acontecer? O João chega na porta e fala, o jantar está pronto, você está pronta para dizer o desaforo, que é um jantar pronto, vai fazer. Está tudo lá. Aí você lembra da indulgência, do doçura que vem de dentro, você está com uma raiva do João por algum motivo. Aí você pega e fala assim, meu bem, você espera um minutinho, que eu vou acabar de aquecer o feijão para botar na mesa para você. Ainda vou enfeitar com uma florzinha assim. Não é só no centro que a gente bota florzinha, em casa também. Ainda vou enfeitar a mesa. Mas o seu chinelinho está lá do lado da cama. Tira o sapato, meu bem, que o pé deve estar apertado. Queria que o seu pé se acabasse, que foi ver uma indulgência. Ou então João que chega em casa, depois do coisa e tal, vê que não tem jantar, não tem nada, aí a mulher pega e fala assim, trouxe dinheiro? Ele vai dizer assim, você quer dinheiro? Aí lembra da indulgência. Meu bem, ainda tem 10 reais aqui, eu posso dividir com você, 5 para você, 5 para mim. Eu sei que não vai dar para eu ir trabalhar amanhã, mas eu pego um ônibus, vou até Santa Cruz e de lá até o Rio eu vou a pé. Tudo pelo nosso amor. Doçura que vem de dentro. É claro que eu estou exagerando. Mas se você der 2 reais, você fica com 8. Olha, quase que eu faço uma conta errada. Então vejam bem, o Evangelho está nos ensinando. É claro que a gente não vai aprender de repente. Mas o que é que Kardec diz a respeito do espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Transformação moral. Mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de agir, de ser, de se relacionar com as pessoas e fazer um esforço para ser paciente, para ser tolerante, para ser compreensivo. É isto que é o verdadeiro espírita. Não é aquele que chega aqui e fala bonito para vocês, prega o Evangelho, até chora. Pregando o Evangelho. Depois chega em casa, já está com a segunda ou a terceira esposa, não importa. Os filhos estão longe, muitos se desamoraram por causa de uma separação. E tem gente que vem dizer para mim, não, está tudo bem, os meus filhos têm a cabeça fria. Não, eles deram preferência mesmo à separação. Não é verdade. Nada, ninguém substitui o pai ou a mãe. Não importa como seja esse pai, não importa como seja essa mãe. A preferência é por eles. Vocês veem filhos adotados que quando descobrem que são adotados, o que eles fazem? Procuram os pais biológicos. Parece que é uma ligação, existe. E eles querem conhecer. É claro que existem as exceções, mas a maioria, os pais separados, eles não sofrem. Fica uma semana com o papai, outra semana com a mamãe. Aí passa 15 dias com o papai e seu irmão. Eles não têm referência. Não tem lar. Porque este é do padrasto e dos filhos do padrasto. Aquele é da madrasta e dos filhos da madrasta. E deles? Onde é o lar deles? Não tem. E vocês não devem contar para mim história diferente, porque eu sou filha de pais separados. E até hoje, que os meus pais já estão no mundo espiritual, até hoje eu ainda sinto falta do meu lar de origem.
eu cresci, meus pais separaram, eu tinha 7 anos. Não, menos. Não tinha entrado na escola ainda, no meu tempo eu entrava na escola com 7 anos. Então eu não estava na escola, tinha menos de 7, quando eles se separaram. No dia do meu casamento, quando o senhor Guimarães se sentou para assinar o livro, eu fiquei olhando para ele e disse a mim mesma, se depender de mim, esse casamento vai durar a vida toda. Se depender de mim. Quando nasceu a minha primeira filha, que eu peguei no colo, a primeira coisa que eu disse para ela, bem baixinho, se depender de mim, você vai ter o seu pai dentro de casa a vida toda. No segundo, terceiro, quarto filho, eu disse a mesma coisa. Se depender de mim. Olha, eu não falei depender dele, falei depender de mim. Porque eu tenho que responder por mim, pelas minhas atitudes, pela minha forma de ser. O que ele faz é problema dele, mas o que eu faço é problema meu. E quando eu peguei o primeiro neto no colo, lindo, Lucas, olhei para ele assim no colo, falei, ó, se depender da vovó, você vai ter o seu vovô a vida toda. 44 anos e meio. Ah, mas ele era espírita. E daí? Era um ser humano. Casamento de provas ou de expiação? Não quero nem saber o que foi. Quero saber que 44 anos e meio nós conduzimos o nosso matrimônio. E os meus filhos tiveram pai dentro de casa. E os meus netos choraram, se acabaram no dia que ele foi embora. Então, espiritismo em nós é mudança, é transformação, é modificação do status quo. Se eu sou espírita e não consigo aturar um marido problemático, pelo amor de Deus, onde está o espírita verdadeiro? Que se reconhece pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. E a tendência negativa é mandar lá para os quintos dos infernos. Essa é a tendência negativa. Então, a vontade chega aqui, mas não sai. Porque o verdadeiro espírita tem que domar as tendências negativas. Então, em vez de mandar, vem cá, meu bem, vamos conversar. Vontade de dar mas vamos conversar. E quantas vezes isso realmente estabelece uma harmonia? Na casa espírita é a mesma coisa. Nesses 57 anos de vivência espírita, eu já vi tanta casa espírita dividir. Eu acho que a casa espírita deve dividir. Acho mesmo. Aliás, eu prego isso sempre. Eu não acredito em casas gigantescas. Começa a crescer muito, eu acho que deve dividir. Mas dividir para multiplicar. Então, essa casa vai crescendo, de repente, em vez da gente ampliar o salão, aumentar, tirar as paredes, botar mais cadeira, aumentar... Não, por que não chamar? Companheira, vem cá, nós estamos juntos aqui há 20 anos, a casa já está grande demais. Mas lá no outro bairro, não tem uma casa espírita. Você já está tão adestrada na tarefa, vamos abrir uma casa espírita lá. Você vai para lá. Leva um bocado de companheiros também e a gente faz uma filial, um filhote da nossa casa. Dividir. Nós vamos dar cobertura até vocês começarem a andar pelos próprios pés. E a gente vai e divide. E multiplica. É como acontece na nossa família. Os filhos vêm, depois eles se casam, formam outra família. Aí vem os netos, casam, faz outra família. O centro espírita deveria ser assim. Mas é assim que funciona? Não. Eu fico feliz com a quantidade. Quanto mais gente, melhor. Aí eu amplio a casa, aí eu compro mais um terreno, e aumento mais aqui, aumento mais aqui. Por que isso? Aí perde a identidade. Você entra na casa espírita e você é mais alguém no meio da multidão. Não é isso, não é assim. Nós temos que ser uma família. Então esta casa está uma beleza. É assim que tem que ser.
Todos se conhecem, todos se relacionam. Se aumentar muito, divide, bota outra casa mais adiante, continua a mesma relação de amizade, não acabou. Aí aquela casa começa a crescer, divide outra vez. Eu frequentei durante muitos anos uma cidade, desde que eu me tornei espírita, então eu ia lá todo mês eu ia fazer uma palestra lá numa cidadezinha próxima. Tinha uma casa espírita que estava fechada. E nós começamos a frequentar aquela cidade, a ir lá por laços de amizades e tal, e começamos a reabrir a porta do centro que estava fechada, e começamos, então ia todo mês para lá e tal, foi aparecendo espírita aqui, espírita ali e tal. Bem, isso já tem mais de 50 anos. Eu continuo aí nessa cidade, periodicamente, eu volto para a cidade. Tinha uma casa espírita que já estava lotada, que era a casa que a gente reabriu lá na cidade. Aí eles estavam ampliando a casa. E então comecei a conversar com os companheiros e falei, olha, desde vocês ampliarem a casa, por que vocês não vão lá para o outro bairro fundar outra casa? Conversando com os amigos e tal, e eles resolveram, eu tenho um terreno lá, não sei aonde tal, na outra casa. Quando o presidente do centro ficou sabendo que a gente tinha fomentado a abertura da outra casa, olha, ficou meu inimigo durante muito tempo. Muito tempo. E hoje a cidade tem 400. Todos eles nasceram assim. A gente fomentava e o presidente ficava com raiva. Todos os presidentes passaram pelo trânsito de ficar zangados comigo porque eu estava tirando os frequentadores da casa. Que visão! A visão do espírita tem que ser assim. Não é assim, não. Então a gente pensa em quantidade, não pensa na qualidade. Quanto mais quantidade, menos qualidade. Porque você não pode conhecer as pessoas. E o relacionamento na casa espírita é relacionamento de família. Eu tenho que conhecer esta moça, saber o dia que ela entrar aqui, se eu sou dirigente da casa, eu vou perceber, você está triste hoje, o que está acontecendo? Algum problema? Para conhecer. Agora, se tem uma quantidade, como é que eu vou conhecer as pessoas? Não dá. Então, o evangelho em nós não é o evangelho falado, é o evangelho vivido. É aquele do esforço que você faz para ser cristã realmente, onde quer que esteja. No trabalho, no lar, na via pública, no coletivo, dentro da casa espírita. Vivenciar esses postulados. Alguém me tocou. Tocou de forma especial. Eu senti que uma virtude saiu de mim. Quantos de nós, espíritas que somos, conhecedores da imortalidade da alma, conhecedores da comunicabilidade dos espíritos, quantos de nós pode dizer que uma virtude saiu de mim? Ninguém responde, eu também não. Então nós vamos perceber que é complicado. Então Jesus, em outra passagem, quando vão atravessando Tiberíades e a tempestade chega e a embarcação começa a adernar e eles acreditam que vai afundar, e naturalmente no meio da tempestade pouca gente salvaria. Então eles ficam desesperados e acordam Jesus. E Jesus então se levanta e diz assim, olha que pergunta que ele fez. Por que ficais tão aflitos no meio de uma tempestade, um barquinho pequeno? A água sobe, o barco vai lá em cima, daqui a pouco ele afunda, e desce, e sobe, e desce, e sobe. Alguém pergunta, por que vocês estão assim desesperados? Principalmente eu que não sei nadar, a pessoa perguntar para mim isso. E eles responderam, nós vamos morrer, Senhor.
Mas Jesus diz um negócio que aquilo para mim foi... Eu esqueci o resto, só fiquei naquele pedacinho para dizer assim. Por que ficais tão aflitos quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos otorgou? Vocês acreditam em Jesus? Sim. Acreditam? Mesmo? Sim. Onde é que estão os poderes infinitos de vocês? Na fé. Na fé. Na fé? A fé de vocês é capaz de curar a dor de dente desta moça? É uma pergunta. Que poder infinito é esse que não se apresenta? Se alguém entrar aqui com uma pessoa amarrada, que está numa obsessão terrível, e amarrada porque ela agride todo mundo, quem aqui vai dizer assim, desamarra essa moça? Alguém diria isso? E onde é que está a fé? É uma coisa a se pensar. A nossa fé não vai além do além. Imagina se começasse a tremer a casa aqui, agora nós estamos pregando o evangelho aqui, nós estamos falando de... A casa começa a tremer. Quem vai ficar sentadinho, bonitinho no seu lugar? E onde está a fé? Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda vai dizer a essa montanha, saia daqui para lá, e a montanha vai. O medo também é uma montanha. Não, eu confio. Não, eu posso confiar bastante, tem fé, mas é melhor eu ficar lá fora, porque a parede cai em cima de mim. É melhor correr do que... Então, a nossa fé não vai muito além dos desafios que a vida nos oferece. Então, você se casou com o João, com o tanquinho e tudo, e de repente você descobriu que o tanquinho do João não era verdadeiro. E onde está a sua fé agora? Você manda o João passear ou você vai tentar conquistar? Casar é muito fácil. Qualquer um pode. Difícil conviver. Agora, manter o matrimônio, isso é coisa para quem tem muita fé. É diferente. É o Evangelho em nós. Os poderes infinitos. Onde estão os nossos poderes infinitos? Eles estão todos aqui, guardados, esperando o quê? Que você abra o coração para que eles possam sair. Mas para abrir o coração, é o Evangelho que está dizendo, gente, eu só estou repetindo o Evangelho. Para abrir o coração, para que os poderes infinitos possam sair, Jesus colocou na bem-aventurança. Bem-aventurados que têm limpo o coração. Então, para que os poderes infinitos saiam, eu preciso limpar o coração. Olha, já tem Mister Músculo, Veja, água sanitária, vassoura, vassourão, tem de tudo. A gente só precisa começar a limpar. Nós nos preocupamos com a casa, a gente limpa a casa, as cortinas aqui são branquinhas, eu estava reparando. Dizem que eu reparo em tudo, né? As cortinas bonitinhas, paredes bordadinhas, peitadas e tal, tudo bonitinho. E os corações, como estão? Em processo de limpeza. Há quanto tempo? Quantas encarnações? Então vejam bem, a gente se preocupa com a nossa casa, a gente se preocupa com o nosso corpo, a gente toma banho, faz perfume, desodorantes, etc, etc, etc. Compra sabonete, alma de flores, cheirosinho. E o coração? Como é que ele fica? Eu tenho uma amiga, há muitos anos, ela sempre diz para mim, eu sou autêntica, eu não escondo nada, quando eu tenho que dizer, eu digo, quando eu tenho que fazer, eu faço, e eu sou autêntica. E ela repetiu isso para mim muito tempo, sou autêntica. E nós já somos muito amigas, criamos assim um laço de intimidade que
me permitiu falar um dia. Ela disse o desaforo com umas pessoas. E eu fiquei olhando. E eu ia para a casa dela, estava hospedada na casa, corria o risco dela me botar para fora. Mas nós saímos e ela falou assim, pois é, eu sou assim, eu sou autêntica, eu não guardo nada. Eu acho que as pessoas ficam fingindo, eu não, eu sou... Eu falei, filhinha, você já pensou que essa autenticidade pode ser falta de educação também? Ela freou o carro, quase que eu saí voando. Ela falou, o quê? Eu falei, pensa bem, o que você fez foi injusto, não foi correto. Eu acho que você saiu da autenticidade para a falta de respeito pelo próximo, para a falta de educação, de lisura. A gente não faz você. Sinto muito. Mas eu amo tanto você. Nós estamos convivendo há tantos anos. E eu digo mesmo, se você desencarnasse e eu descobrisse depois que eu sou mal educada, a culpa ia ser sua. Ela está mudando. Está mudando. Vou me encontrar com ela nesse próximo final de semana, que eu viajo para lá. Vou me hospedar na casa dela e continuamos amigos. Porque o Evangelho, para ela simplesmente não entendia. Mas não era uma invenção mentira, uma verdade. Como é com tanta gente. Só que a gente não entra no espírito da coisa. É melhor pregar do que viver. Nós pensamos assim, mas não é verdade. É melhor viver do que pregar. Porque a melhor pregação de evangelho que a gente faz é a nossa própria vida. É você passar o tempo e olhar os seus filhos sem ter que se envergonhar. Porque o que você pregou, você vivenciou. E pode olhar para os seus filhos nos olhos, saber que eles não vão te reprovar. Ou poder conviver com o seu marido complicado, difícil, problemático, ou a sua mulher ciumenta, danada, uma língua ferina danada, e não ter do que se envergonhar. Mesmo que ela lhe diga os desaforos, você sabe que os desaforos não são verdadeiros. Isto é que é evangelho em nós. Então nós amamos a periferia, a gente ama a casca, mas na laranja a gente joga a casca fora e fica com o que está dentro. Quantos de nós dá para jogar a casca fora e ficar com o que tem dentro? O que tem dentro é complicado. O coração que não está limpo ainda, o Senhor Jesus manda a gente limpar o coração. Olha, eu não estou fazendo uma pregação assim infernal para vocês, não. Não é não. Eu amo o Espiritismo. Amo muito. E eu amo o Evangelho. Muito mesmo. Então, amando o Evangelho e amando o Espiritismo, eu gostaria mesmo que todos nós entendêssemos o Evangelho e o Espiritismo como ele deve ser entendido. Não na periferia, como a gente pensa que é. Não nesse amor que a gente diz que tem e que acaba. O amor não acaba nunca. O dia que ele nascer dentro de você, nunca mais ele se acaba. Não importa para onde vá o ser amado, ele continuará a ser amado. Eu vou perguntar, eu gostaria que vocês respondessem, porque já acabou com o meu tempo. Vocês amam? Alguém ama? Aqui dentro? E eu já falei que não, né? Eu achava que sim, depois de hoje. Então vamos mudar o verbo. Gosta? Sim, Sim. sim. Todo mundo gosta. Vejam bem, não existe o amor na Terra. Tanto não existe que a gente foi fragmentando ele, que é para ver se chegava perto. Então tem amor filial, amor maternal, amor paternal, amor a mordida, a mordaça, a mortadela, tem um monte de... E aí eu vou perguntar para vocês, desses amores todos, qual é que se aproxima mais do verdadeiro que a gente ainda não conhece? Acho que amor de mãe é mais filial. Amor de mãe é o que chega mais perto do verdadeiro amor. Então,
Então vamos ver. A senhora é mãe? Sou mãe, vó. É. Tem um filhinho? Né? Filho? 2 filhas e 3 netos e 1 neto. Filho a senhora não tem? Homem, Não? Quem é que tem um filho aí? Vamos lá, você. Um filho. Como é que chama o filho? Tiago, Tiago. E o marido? Ed Wilson. Coitado, Ed. Aquele amor todo acabou e agora tá, foi tudo pro Tiago. o Ed. Tá vendo? É o Ed? É o Ed. Coitado do Ed. Está por aqui? Não. Mas ele já caiu. Já despencou, já não é mais bordado, agora é o Tiago. Então, a senhora ama o Tiago mesmo? Muito. Tem certeza? Absoluto. Meu filho. Eu não acredito. Ah, pode acreditar. Mesmo. Mesmo. Mais do que o Ed? Mais. Mais do que o Ed. Mais. Vocês acreditam? Todo mundo acredita? Sim. Que o Ed não tem mais a barriga tanquinho. Eu já penso ao contrário. Como eu falei com a minha filha, ela falou assim pra mim: mãe, você vai passar a manteiga no pão do meu pai e não vai passar a minha? Eu falei assim: você ontem, você já saiu, e ele vai ficar comigo pro resto da vida. Acredito eu. Egoísmo, né? Vai ficar o resto da vida, eu vou passar uma Acredito eu. Não, você tá entendendo? É o que ela falou. Eu falei, não que eu não Então gosto você da ama minha mais? filha. Não que eu não goste da minha filha. Mas eu tenho que agradar ele, sim. Não, Até é mais gostar, um pouquinho. então, Gostar, Você claro. gosta mais dele? do que Não mais Não? assim. Eu gosto igual. Os dois, pra mim, são 2 pessoas que estão na minha vida. Mas eu até entendi. Vamos botar uma coisa extrema. Se você tivesse obrigatoriamente de dar sua vida por um dos dois, qual dos dois te Pela daria? minha filha, Tá né? respondida. Claro. Da vida, é outra coisa. Meu Deus, como esse povo deceptiva muito. É complicado. Você veio de tão longe para escutar isso, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Como é seu nome? Alice ama o Tiago. Aqui está o Tiago, com PH, né? Tiago, e aqui está o coitado do Ed, que já foi abandonado. E aqui está a Alice. Então, a Alice ama o Tiago e suporta o Ed. Ah, gosta do Ed. Mas se tivesse que dar a sua vida por um deles, um só. Tiago. Tiago. Bem, nós somos espíritas. E o espírita tem muitas vidas. Então o Ed vai desencarnar também, coitado, já está desencarnado. Ele desencarnou. Coitado. Foi embora. A Alice ficou com o Tiago, que é o amor da vida dela. Tá? Mas a Alice também não vai viver toda a vida, então a gente descarta a Alice, já desencarnou também, já foi embora e tal. E o Tiago também não vai ficar para semente, então a gente desencarna o Tiago também. Está todo mundo desencarnado no mundo espiritual. Aí a gente tem que renascer para crescer. Aí o Tiago reencarna. Aí a Alice reencarna também. Um dia ela encontra o Tiago tem um tanquinho. Ele se apaixona e casa com o Tiago. Aí nasce o Ed. De quem você gosta mais? Você só vive essa vida, Alice? Mas como é que eu poderia saber que o Tiago vai fazer? Você só vive essa vida, Alice? Não. Não? Você é reencarnacionista, Alice? Nessa é o Tiago. Alice, você sabe que esse corpo que você está usando vai apodrecer no cemitério, Alice? Alice, você sabe que você vai continuar vivendo lá, do outro lado da vida? Alice, você não tem que amar um corpo, Alice, você tem que amar um espírito. Você, quando você ganha um presente, você gosta mais da caixa ou do que tem dentro? Quando você ganha um bombom, você gosta mais do papel ou do bombom? Você tem que gostar do Tiago, da essência, não é do corpo, não. O dia que você amar o Tiago, a essência,
Você pode encontrar com ele lá na China. Você vai olhar e vai gostar. Você olha e fala, nossa, aquele chinês ali não está bem mais gordo, eu gosto dele. Isso é amar. Sabe o que você sente pelo Tiago? E aquela senhora também? Egoísmo. É meu, eu amo o que é meu. O marido é meu? Por enquanto. De repente não é mais. Mas o filho é meu. Enquanto eu estiver aqui, ele é meu. Ele pode casar uma vez, 2, 3, 10, ele pode ir embora lá para Conchinchina, ele pode. Mas vai ser meu em qualquer lugar. Eu vou encontrar com ele. É meu filho. Então eu amo, é o meu, é o possessivo. Depois que ele desencarnar, acabou. O que era meu ficou no caixão. E o outro foi embora, porque nós não criamos o laço de afetividade. Então, o amor de mãe não existe, não é verdadeiro. Ele é egoísmo. É o que é meu. É esse que eu gosto. Então, nós temos que amar, é o espírito. Por isso, quando o 4º mandamento diz, honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele não diz que o pai e a mãe tem que ser certinho, quadradinho, bonitinho. Não diz. É o vosso pai e a vossa mãe. Não importa como seja. É a eles que a gente tem que honrar. E como que a gente honra o pai e a mãe? É tratando com hombridade, com respeito, é tentando fazer da nossa vida alguma coisa produtiva. É dessa forma que a gente honra o pai e a mãe. E os tratando com respeito. Então vamos. Quem é a criatura que a gente deve gostar muito mesmo para criar esse vínculo? É quem vem primeiro. Dentro da nossa casa, em primeiro lugar, está o marido. Em primeiro lugar está a mulher. Os filhos são consequências. E na realidade eles não são nossos. Eles são filhos da vida. Eles vão embora. Amanhã ele se casa e vai embora. E às vezes nem manda nem liga. Nem escreve. Vai embora. Quem fica com a gente é o marido. É ele que tem que ser o primeiro na nossa vida. E é por isso que o divórcio está crescendo. E é por isso que a quantidade de filhos sem pai ou filhos sem mãe está crescendo no mundo também. É porque nós não direcionamos a nossa visão com consciência da coisa. E a consciência é essa: amai os vossos inimigos. Não é amar a sua posse. Não é isso. É amar os inimigos. Então, em primeiro lugar, eu vou tentar gostar do meu marido. E eu, para gostar dele, eu vou demonstrar que eu gosto do meu filho. Porque bom para o meu filho é ter o pai dele. Ah, mas o pai dele bebe, bêbado e tal. Se fosse o meu filho bêbado, o que eu ia fazer com ele? Jogar na rua? Você ia fazer isso com o Tiago? Por que vai fazer com o Ed? Por que não cuida dele também? Também agora isso ficou Não dá para corrigir, filha. As coisas ficaram muito claras. A gente ama o invólucro só. Mas a essência não. Porque se você reencontrar o Tiago, você vai se casar com ele e vai ter o filho, o Ed. E você vai gostar mais do Ed do que do Tiago. Então onde é que está o amor de hoje? Mas se o Ed, Ele por existe. exemplo, alcoólatra, cair na vida... Não, isso aí é coisa de expressão. Não, eu sei. Eu acho que a pessoa continua a desprezar. Será? Não. Será? Quantos que você conhece? A minha mãe desprezou meu pai. E ele casou e tem... Toda regra em matemática tem exceção. Toda regra em gramática tem uma exceção. Então existem as exceções, mas regra geral, todo mundo aguenta. Então, vamos... Você ia perguntar uma coisa, minha filha? Justamente por causa disso, quem são meus irmãos e quem é minha mãe. Na verdade, ele quer dizer que todos nós somos filhos, pais, irmãos, maridos. É a grande família, a família fraternal. Então, o amor verdadeiro é justamente o fraternal, é como a senhora está falando, que eu
ser o seu pai de amanhã, o seu vizinho vai ser seu filho, a sua tia vai ser sua mãe, o cara que está na rua vai ser seu pai, hoje é morador de rua vai ser seu pai. E assim por diante. Por isso que o amor verdadeiro é realmente o fraternal, que Jesus pregou. Então, isso é o que a gente aprende literalmente. Mas é o aplicativo que a gente faz? Não. De jeito nenhum. Então a gente tem um bebezinho lindo, aí o bebezinho se joga no chão e começa a bater, eu quero. A gente vai lá e pega ele, fala, tão bonitinho que ele é. O que você quer, meu filhinho? Você quer essa florzinha aqui? Mas tá infectando a mim. Mas tá, pode. É o nosso filho. Aí vem o filho da vizinha e faz a mesma coisa. A gente olha e fala assim, falta de educação. Dois pesos e duas medidas. O egoísmo do ser humano. Eu posso gastar mais um tempinho? Quem é que é? Cadê a moça? Aqui, Anel, amor. Eu posso gastar mais um? Pode. Posso dar todo mundo querendo que eu vá embora, mas não vou voltar tão cedo. Vejam bem, eu vou fazer uma pergunta para os senhores. Você, qualquer um, você é um motorneiro. Sabe o que é motorneiro, né? Motorneiro é o motorista do bonde. Dirige os bondes. Bonde anda no trilho. O bonde lá de Santa Teresa. Então você é um motorneiro. Então você sabe que o bonde vai pelo trilho. Há pouco tempo houve aquele desastre. Então você está dirigindo o bonde. Você é motorneiro, está dirigindo o bonde. Aí você descobre que o bonde está sem freio. E você está em velocidade. Então a tendência é aumentar a velocidade, porque ele vai inclinado e você vai aumentar a velocidade. E no trilho tem as vertentes, né? Os ramais, as variações. E você pode mudar o bonde. Então ele está indo aqui e lá adiante tem 10 trabalhadores, 10 homens trabalhando e eles não estão prestando atenção. Eles não estão vendo que o bonde está indo. Aqui tem uma vertente. E nessa vertente tem um homem trabalhando. E também ele não está prestando atenção. Você pode mudar a direção do bonde, mas você não pode parar o bonde. Então você pode ir em frente e matar 10, possivelmente. Ou pode mudar a direção e matar um, possivelmente. Pode acontecer. Pode não acontecer também. O que você faz? Mata um. Não, mata um. Escolhe um. Mata um. Depende do que. Isso também é uma pergunta interessante. A senhora ali falou. E se esse um fosse o seu filho? Se fosse o Tiago? Mataria os 10. Eu mataria os 10. Eu sei que é errado, gente. É a opinião dela, gente. Eu, como mãe, o meu avô, né, que tem, automaticamente não tem jeito. Mas vão ser os 10. Sei que eu vou pagar lá depois. E se você for muito espírita? Não é espiritada, não. Espírita mesmo. Esse é o problema, sim, né? Moral. A gente fala de moral bastante. Não fala? Espírita fala muito moral. Então nós temos 2 tipos de moral. A moral utilitária, que é a moral que a gente utiliza, e a moral verdadeira, que é estabelecida pela vida, pela situação, pelas coisas. Essa moral utilitarista é a que a gente utiliza normalmente. Eu sou muito espírita, muito coisa, até que ninguém mexa com o que é meu. Quando vai mexer com o que é meu, aí eu esqueço a moral.
aquela que é a verdadeira. Vou usar a utilitarista. Primeiro meu, depois o meu, depois o meu, e depois se sobrar alguma coisa, eu tenho acesso. Mas primeiro eu. Então essa moral utilitarista vai transformar a Alice em quê? Uma assassina. Olha que coisa séria que é isso. É para raciocinar, para pensar. Por quê? Ah, mas eu ia matar 10. Ela não ia matar 10. Não ia. Foi a lei, não foi? Foi ela que estragou o freio do bonde? Foi ela? Não. Não. Foi ela que botou o bonde naquela direção? Não. Não. Foi a lei. Lei. Foi a lei. Então estava na lei que ocorresse aquilo. Pode ser que ninguém morra, que eles, de última hora eles veem, pula para um lado, pula para o outro, ou pode ser que morra, os 10, ou os 5, ou 6, não importa. Foi a lei. Mas no momento em que ela toma a decisão, ou que vocês tomem a decisão, quem foi que estabeleceu? Aí somos nós. Somos nós. Então vejam bem, a lei divina não julga os acontecimentos. Não julga. A lei divina julga o quê? A intenção da criatura no acontecimento. Mesmo que a intenção seja aparentemente boa, não, eu vou matar um. Você decidiu. Não estava dentro da lei que aquele lá fosse desencarnar. Eram os outros que estavam dentro da lei. Então, quando você toma a decisão, e pior ainda, se você toma a decisão e de repente você vê que é o seu filho, aí você destoma novamente. Aí a intenção. Valeu, vê como é? Então, esse é a moral utilitarista, que é a que nós utilizamos normalmente. Puxo primeiro a minha sardinha. É igual a manteiga do pão da nossa amiga. Quer dizer, primeiro a manteiga do marido, depois por que ela não dividiu a manteiguinha assim, bonitinha, assim, detalhe para você, detalhe. Ou então, fazia essa mesma coisa, tem só um pouquinho de manteiga, então eu não boto nem no dele, eu vou botar no meu e acabou a história. E aí, brincadeira. Então vejam bem, nós temos que pensar mais no Evangelho. Então quando eu disse, se você for muito espírita, aí ela ficou sem ação. Se for muito espírita, vai entender o que a lei está estabelecendo. Ah, meu Deus, mas eu não vou aguentar matar 10. Pula do bonde. Você não pode parar o bonde, pula. E o bonde vai e faz o que está dentro da lei. Sem que haja, da minha parte, nenhuma intervenção. Porque se eu pudesse parar o ônibus, pararia. Nada por acaso. Não existe acaso. Agora, seria por acaso se eu virasse o bonde. Mesmo que fosse o meu filho. Ah, eu vou matar o meu filho, mas não vou matar os 10. Mesmo que fosse assim. Eu não tenho direito de fazer uma opção nesse caso. Está dentro da lei. O Evangelho diz assim, quem tem mais amor do que aquele que é capaz de dar a própria vida para salvar a vida do próximo? Então, esse sim. Então, se eu consigo dar a minha vida para salvar a vida de outros, não será suicídio nunca. Será o amor que eu tenho. Então, esse justifica. Mas, numa opção como essa, não. Então, vamos começar a pensar como espíritas e dizer a Jesus, Senhor, vem ver os caminhos floridos, nós florimos com o nosso carinho. Senhor, vem ver os corações perfumados, que aprenderam com o teu Evangelho a usar o perfume do bem e dessa forma perfumou a alma. Vem, Senhor, ver que os canhões se calaram, não existe mais guerra. Nem a guerra travada entre um povo e outro, nem a guerra travada dentro do lar, marido e mulher, pais e filhos, discutindo, brigando. Essa guerra acabou, Senhor, porque o teu Evangelho estabeleceu diretriz, disciplinas novas. Vem, Senhor, e nós vamos oferecer um mundo diferenciado. Um mundo onde existe paz. E essa paz foi construção nossa. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi?
aproveitar esse momento, né? Tanta alegria está trazendo ao nosso coração, tantas palavras, fazendo a gente, acima de tudo, pensar. Nesse momento, vamos nos concentrar um pouco, fechando nossos olhos, pensando no nosso amigo, nosso Mestre Jesus, de todas as horas, aquele irmão que nos acompanha sempre. Pedindo iluminação e orientação. Que possamos, ao ouvir sempre essas palavras, quando nós viemos aqui aos sábados ou durante a semana nos estudos, que possamos compreender, assimilar, que possamos retransformar isso dentro de nós, colocando um pouquinho nas nossas ações, no nosso dia a dia. E às vezes a gente nem consegue colocar, mas a gente já começa a pensar, já começa a ensaiar, que a gente possa crescer um pouco mais, que possamos levar um pouco de paz, que a gente tanto espera, que a gente tanto pede para nós, que possamos levar até as pessoas que precisam tão mais que nós. Nesse dia chuvoso, nós possamos pedir orientação, ajuda, afeto aos nossos irmãos que moram nas ruas, no frio, na fome, as crianças desvalidas, os velhinhos do asilo, que possamos aprender a orar por todos nós, por todos os nossos amigos, nossos irmãos que precisam tanto. Que possamos aprender a nos orientar, que possamos aprender a ser mais cristãos, até que um dia possamos nos tornar verdadeiros espíritas. Que possamos encontrar um pouquinho de tudo isso que a gente vem buscando dentro de nós mesmos. Que possamos olhar para dentro de nós e ver uma pessoa melhor. Obrigado por estar sempre conosco, obrigado aos amigos espirituais, pelo apoio, pela orientação, pela dedicação, por suprir tantas nossas deficiências e que esteja conosco ao voltarmos aos nossos lares. Obrigado por tudo, que assim seja. Graças a Deus.